Saudações, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este que é o nosso habitual encontro com Deus. Hoje queremos mais uma vez levar até si uma palavra que conforta e confronta. Já sabe, a dica continua a ser a mesma. Prepare a sua Bíblia, abra o seu coração, que o momento devocional começa agora. Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Saudações extensivas para todos que nos acompanham. Hoje nós queremos partilhar com os amados o texto de Judas, de 1 a 2. E antes de nós lermos o texto, vamos orar. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos e glorificamos o teu nome. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos ser partícipes, Senhor, do teu grande ministério da pregação da palavra. Pai, obrigado por esse privilégio, Deus da glória. Senhor, neste momento nós pedimos para que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, falar com cada um de nós, primeiramente para mim e para os meus amados que ouvirem a tua palavra. Senhor, fale conosco e desafia-nos, Senhor, a sermos cada vez mais próximos do Senhor, andando no teu caminho, segundo a tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós queremos então, como dissemos, partilhar o livro de Judas 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Meus amados, nós temos aqui, na verdade, esses dois versículos, é uma saudação do servo de Deus, conforme ele se apresenta. Judas não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo. E nós sabemos que essa palavra servo tem o mesmo sinônimo de escravo. Então, Judas aqui, inicialmente, ele mostra sua servidão total a Deus. Essa saudação, de resto, é uma saudação comum. Era comum entre os judeus, entre os servos de Deus, entre os apóstolos. Porém, Judas, nesta saudação, ele fala de dois aspectos que nós gostaríamos de salientar nesta meditação. Nós primeiro queremos mostrar aqui que esse texto não mostra um convite geral à salvação, como alguns podem deduzir, mas é na verdade o chamado irresistível, o chamado e a eleição de Deus para a salvação. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Amados, Judas está a mostrar que há um chamado que não se pode resistir, que é um chamado de Deus para aqueles que ele anteriormente, desde a fundação dos tempos, ele já escolheu essas pessoas. Ou seja, estamos a falar aqui em certa medida da predestinação. Não vamos focar justamente no tema predestinação, eleição, mas nós queremos dizer que de antemão Judas está a mostrar que existem aqueles que o Senhor já chamou desde a fundação dos tempos. E nós podemos confirmar isso no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Esse texto nos mostra que realmente existem pessoas que Deus já chamou desde a fundação dos tempos. E aqui ele traz essa realidade. Essa saudação é uma introdução a um assunto que ele vai colocar depois, que tem a ver com os falsos mestres, os falsos profetas que invadiam a igreja do Senhor naquela altura. E nós sabemos que a igreja aqui vivia um contexto de perseguição. O Império Romano não permitia que aqueles que se chamavam crentes, cristãos, que seguiam a Cristo, se reunissem livremente. Eles não permitiam, essas pessoas eram perseguidas e elas tinham que se reunir de forma clandestina.
e no seio da igreja para deturpar o ensino de Cristo, porque cada vez mais as pessoas afluíam em massa aos ensinamentos que os apóstolos transmitiam às pessoas, ao ensinamento de Jesus Cristo, à palavra de salvação. Então, foram introduzidos no meio do povo aqueles falsos profetas. Esses falsos profetas não eram senão os gnósticos, aqueles que não acreditavam na salvação em Cristo Jesus. Para eles, sim, o homem podia ser salvo, mas podia ser salvo por outros meios. E como dissemos no princípio, Judas salienta aqui para mostrar essa realidade Antes de entrar para o assunto dos falsos profetas, Judas ele procura assegurar e consolar os crentes. É assim que ele dirige a sua saudação aos chamados e amados em Deus. Quem são os chamados? Nós queremos aqui salientar esses dois pontos. Os chamados de Deus, chamados e amados, e queremos também salientar aqui o aspecto de que dos guardados. Esses chamados também são guardados. Então nós queremos falar dos chamados e guardados. Na verdade, nós poderíamos de forma resumida trazer aqui como ideia de que os santos são guardados em Cristo Jesus. Essa seria a nossa ideia central desse assunto introdutório do texto. Os santos são guardados em Cristo Jesus. Mas vamos primeiro para o primeiro aspecto, os chamados. Quem são os chamados? Chamados são aqueles que foram escolhidos e separados para a salvação. Judas pretende consolar a igreja perseguida naquela altura e invadida pelos falsos profetas, mostrando que os chamados têm, primeiro, comunhão com Deus. Estes chamados que Judas faz menção aqui, são aqueles que têm comunhão com Deus, como podemos ver em 1 Coríntios 1:9. Segundo ponto, esses chamados têm paz em Cristo. Nós também podemos constatar isso em 1 Coríntios 7:15. Os chamados também têm liberdade, ou seja, aqueles que eram presos no pecado, hoje, em Cristo Jesus, eles têm a liberdade. A Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, Cristo dá esta liberdade, ou seja, eles estão livres do pecado, não são manietados, não são guiados segundo a vontade do inimigo. Eles hoje têm a liberdade em Cristo Jesus para poderem viver uma vida livre em direção à salvação, em direção a Cristo. Outro aspecto que tem estes homens que são chamados, eles têm uma caminhada, uma vida digna diante do Senhor. Os chamados procuram ter uma jornada, uma vida digna diante de Deus. Uma vida digna diante de Deus é uma vida de retidão, uma vida de plena obediência à palavra, não de rebelião. Os chamados ainda podemos ver que eles têm esperança e a sua esperança é Cristo. Contrário àquilo que os falsos mestres vinham ensinando para aquele povo, eles asseguraram sua fé, sua esperança em Cristo Jesus. E estes falsos mestres, eles pregavam completamente o contrário a Cristo. Eles combatiam a Cristo, não aceitavam a pessoa de Cristo. Então, nós vemos aqui, Judas, no princípio, ele se dirige aos chamados. Por quê? Porque chamados são estes que têm essas características que nós estamos aqui a descrever. Têm esperança em Cristo Jesus. Ainda os chamados vivem em santidade. Eles procuram ter uma vida de santidade, uma vida reta. E os chamados têm bênção em Cristo Jesus. Os chamados têm bênção em Cristo Jesus. E, por fim, ele mostra que os chamados têm direito à glória eterna. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 5:10. Aleluia. Nós vemos que Judas dirige-se aos chamados e amados, e que também são guardados em Cristo Jesus. Os chamados têm estas características que nós descrevemos agora. E como diz o texto,
aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus. Aleluia! Os chamados são guardados em Cristo Jesus. Por isso é que nós fizemos aqui a correlação com o texto de Efésios 1, de 3 a 6. Estes são guardados em Cristo Jesus. É para dizer o quê? Eles não perdem a salvação. Não obstante aquele ambiente hostil em que os falsos mestres ensinavam outras doutrinas, ensinavam outros meios de salvação que não era Cristo, ou seja, negavam a Cristo. Judas está a mostrar que estes chamados são guardados em Cristo Jesus. Ou seja, não obstante esses ensinos negativos, o Senhor há de os preservar para que um dia tenham gozo eterno. Aqui, como vimos aqui, eles têm direito à glória eterna. Ou seja, os chamados viverão eternamente com Deus. Aqueles que de facto são chamados por Cristo, eles habitarão eternamente com o Senhor. Aleluia! Isso é para dizer o quê? Apesar da perseguição, apesar dos falsos ensinos, apesar de que muitos serão desviados por causa da falsa doutrina, Judas mostra que aqueles que são verdadeiramente chamados permanecerão firmes, pois eles são guardados em Cristo Jesus. Aleluia! Nós vemos que os servos do Senhor, eles sempre terão a proteção de Deus. Podem viver situações difíceis, podem viver perseguição. E isso aplica-se para os nossos dias hoje. Hoje a igreja cristã no geral está sendo invadida também por muitos falsos mestres. E muitas igrejas bem posicionadas, muitos homens bem vistos pela sociedade, eles manipulam a palavra, manipulam o evangelho. Eles são outra coisa, menos mensageiros de Cristo. E essas igrejas estão cheias, estão apinhadas de gente. Vão lá porque ouvem aquilo que lhes faz coceira, conforme diz a palavra. Então a igreja precisa estar atenta a este momento, a este fenômeno dos nossos tempos. O servo Judas, conforme ele se apresenta, mostra que aqueles que de facto foram chamados por Deus, o Senhor os proporcionará condições para perseverarem até o fim. Serão guardados em Cristo, tal como afirmam os textos de João 3, 37 a 34. E eu, para terminar a nossa meditação, eu queria ler com os amados o texto de João 6, 37 a 44. Vamos fazer uma leitura rápida desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Vamos passar para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxe, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então nós vemos aqui João concordando com a ideia que é trazida aqui no livro de Judas, que quem é de facto de Deus, ainda que passe por tribulações, ainda que passe por diversas situações, o Senhor o conservará, o guardará, para que ele persevere até o fim, de modo a herdar a vida eterna, ou seja, de modo a usufruir daquelas que são as bênçãos e os privilégios dos chamados. Por isso é que Judas, logo no princípio da mensagem, ele especifica aqueles a quem ele se dirige: aos chamados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então, meu amado, você que é chamado de Deus, não se desespere, não vacila o pé, permaneça firme no Senhor, permaneça firme nesta caminhada, pois o Senhor o guardará até o final da tua jornada, e que o Senhor nos abençoe. Amém?
Chegamos ao fim de mais um momento devocional aqui no nosso canal do YouTube. Já sabe, o apelo continua a ser o mesmo. Curta, comente, compartilhe com quem conhece, com quem ama e ajude-nos a levar a palavra bem mais além. O apelo continua a ser: siga as nossas páginas nas redes sociais, é o YouTube, o Facebook, o Instagram e também o nosso TikTok, Segunda Igreja Batista do Movimento. E já sabe, às quintas-feiras aqui no YouTube e sextas-feiras lá no nosso Facebook. Até a próxima, que Deus abençoe.